No próximo capítulo de Mar do Sertão, Deodora sofrerá todas as consequências do que fez ao próprio marido até agora. Mas a raposa traiçoeira não cairá sozinha, pois Tertulinho também se dará muito mal quando o pior segredo de seu passado vier à tona. Algo que o deixa com medo até hoje. José volta a desconfiar que o seu maior inimigo tentou tirar a sua vida quando ele estava inconsciente num hospital anos atrás e agora desempregado, o ex-empresário decide tirar um tempo para provar isso, sem fazer ideia de que ao tomar essa decisão, sua vida poderia mudar completamente e para sempre em relação às pessoas que ele ama. Tertulinho diz: "Agora lascou-se foi tudo. Eu vou acabar preso desse jeito." Logo após expulsar a sua mulher de casa, o coronel ainda surpreende com a revelação do ano e a reação de todos, principalmente de José, ao descobrir que ele possui em seu nome o sobrenome Tertúlio, deixando o público em choque com o que acontece nesse capítulo. Mas antes de continuar, se você quer ficar por dentro de todas as notícias de Mar do Sertão, então não saia daí e assista até o final. E se possível, já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, sempre que sair um vídeo novo, o YouTube irá te avisar. Vocês acharam merecido Deodora perder tudo e ser expulsa de sua casa? Sim ou não? Acham que o coronel deveria fazer pior para se vingar da traição de sua esposa? O que fariam se estivessem no lugar dele? Me conte aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião. A propósito, me conte aqui embaixo também de que cidade você assiste a novela. Agora, voltando ao resumo, tudo começa com Deodora tentando a todo custo permanecer na fazenda depois de ser mandada embora pelo seu marido. Ela diz: "Tu não pode fazer isso comigo, eu ainda sou tua mulher. Depois de tudo que a gente viveu juntos, Tertúlio, depois de todos os desafios que enfrentamos como um casal." Sem paciência pro discursinho falso de Deodora, o coronel vai olhar dentro dos olhos da traidora e vai dizer: "Cala essa boca, Deodora. Tu não tem moral nenhuma pra falar de casal, não. Tu foi capaz de me dopar, me manter preso naquela cama, enquanto agia pelas minhas costas. Tu vai embora daqui e é agora, vice." Tertulinho até tenta interceder por sua mãe, porém o ódio de Tertúlio será tanto que ele diz: "E tu não se atreva a se intrometer não, Tertulinho. Senão, além de não pisar mais aqui em minha casa, eu ainda lhe deserto, assim como eu já fiz com tua mãe." Deodora diz: "O quê? Tu me tiraste de seu testamento?" E o coronel responde: "Mas é claro que tirei. Eu fui besta tempo suficiente, Deodora. Agora tu vai ver como é morar na amargura." A megera afirma: "Ah, então é assim. Pois que seja, eu vou, mas eu ainda volto, pra cobrar tudo que eu tenho direito, vice." Sendo levada por Tertulinho até a casa em reforma do Playboy. Ismênia fica chocada com o que acabou de acontecer e pergunta: "E agora, coroné? O que é que o senhor vai fazer?" E ele responde: "Eu preciso impedir o meu filho e Zé Paulino de se matarem." Ismênia avisa: Essa história entre os dois já está indo longe demais. Olha, outro dia mesmo, o Catão foi obrigado pelo teu filho a apontar uma arma para José, nas terras de Daomé. O Joel se recusou e foi demitido. Mas o Catão também depende desse emprego, o senhor sabe bem disso. Ele teve que obedecer." O coronel responde: "Essa história já tá indo longe demais.
Mas eu já sei o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. O que eu estou prestes a contar para Zé Paulino pode mudar toda a história. Só espero que não para pior, porque o Tertulino não vai gostar nem um pouco de saber que aquelas terras é sim de Zé Paulino por direito. Enquanto isso, Candoca decide pôr um ponto final na guerra entre José e Tertulinho. E para isso, ela e Manduca se afastarão dos dois até que o problema seja resolvido. José comenta: é até bom dar um tempo para isso. Eu tenho outras prioridades agora para resolver. Candoca pergunta: e que prioridades seriam essas? José responde: isso eu prefiro não dizer ainda, pelo menos até eu ter certeza de tudo. Deixando Candoca bastante curiosa. José decidirá ir até a cidade vizinha atrás de informações sobre quem se passou por seu primo e tentou matá-lo enquanto ele estava no hospital. Porém, o que o ex-empresário não imagina é que ele descobriria coisas tão chocantes sobre a época de seu acidente que pudessem mudar a sua vida por completo. O ex-empresário chega no hospital onde ficou internado por um tempinho e comenta consigo mesmo: agora tu vai ver, Tertulinho. Se eu tiver certo, tu vai me pagar pelo que fizesse comigo. José entra no hospital e dá de cara com uma médica dizendo: boa tarde, tudo bem? Por acaso a senhora sabe me dizer se alguma médica daqui trabalha nesse lugar há mais de 10 anos? A médica não entende o porquê da pergunta e responde: desculpa, mas por que a pergunta? E José responde: eu já fui internado aqui. Meu nome é José Mendes, mas alguém tentou me matar enquanto eu estava desacordado, se passando por um primo, e eu preciso descobrir quem é. A médica se mostra assustada ao dizer que começou a reconhecer o rosto de José e diz: era tu? Eu trabalhava aqui naquela época. Jamais vou me esquecer desse caso. Eu ainda era enfermeira e vi quando um suposto primo tentou desligar os aparelhos do senhor. José responde: e a senhora conseguiria reconhecer esse homem se o visse pessoalmente, hoje em dia? A médica responde: bom, se ele não tiver mudado de rosto, acho que sim. Inclusive, ainda temos sua ficha médica no sistema. Venha comigo. A médica irá procurar e acabará encontrando a pasta do prontuário de José, dizendo: aqui está. Ele se chamava Rivaldo Pereira. José diz: eu sequer tenho família, quanto mais um primo. Eu tenho certeza que sei quem é esse sujeito. José pede para a médica o acompanhá-lo até Canta Pedra para ela reconhecer Tertulinho e a hospeda na pousada de Dona Quintilha antes de fazer a revelação. Isso porque antes ele será surpreendido pelo coronel com uma notícia bombástica. Após receber uma ligação, José vai até a casa do coronel curioso para descobrir o porquê foi chamado e pergunta: e então, o que tem de tão importante assim para eu saber? Eu confesso que ainda não entendi onde é que o senhor quer chegar com essa conversa. O coronel diz: calma, que tu já vai entender. Ele chama Catão e diz: Catão, por favor, pegue aquele documento na minha sala, na segunda gaveta da minha mesa do escritório. Eu preciso que Zé Paulino veja uma coisa. José fica curioso e assim que Catão volta com o documento em mãos, o coronel diz: eu devia ter lhe contado isso antes, mas antes tarde do que nunca. Está aqui, leia. José pega o papel e fala: um testamento do senhor? O que eu tenho a ver com isso? O coronel diz: continue lendo, por favor, Zé Paulino. José obedece
E assim que vê o seu nome no documento, ele arregala os olhos, dizendo: O quê? Como assim? O que é isso aqui? Por que o meu nome tá aqui? Porque eu sou seu herdeiro. O coronel, com um olhar arrependido, revela: Porque, José, tu é meu filho, o meu filho bastardo. Deixando José completamente chocado com a revelação de seu pai. Ele diz: Não, isso não pode ser verdade. O senhor só pode estar brincando. Eu nunca seria seu filho. O coronel então conta: Eu sei que isso é assustador, mas eu tive meus motivos. Porque acha que sempre te tratei como um filho. Até o próprio Tertulinho, sem saber da verdade, percebia que você era meu filho preferido. José pergunta: Filho preferido? O senhor tá escutando o que tá me dizendo? Eu passei a minha infância na miséria, com as sobras dessa família. Eu não tenho nada a ver com vocês, não. Porém, o coronel surpreende ao dizer: Pode parecer estranho, mas sinceramente eu faria tudo de novo. Porque você se tornou o filho que eu sempre quis. Você teve uma criação difícil, isso é verdade. Mas ela te tornou esse homem íntegro e batalhador, diferente de Tertulinho, que sempre me deu dor de cabeça e sempre foi mimado por Deodora. E hoje é esse homem que você vê, que não aceita um não, que acha que pode tudo. José diz: Nisto tem razão, só Deus sabe o que eu teria me tornado se fosse criado por pessoas ruins como vocês. O coronel conta: Eu quero reparar isso, o máximo que eu conseguir. Eu ouvi tudo que você me disse aquele dia que me visitou. Eu estava fingindo estar dormindo, mas já tinha sido acordado pela Ismênia e quero começar lhe dando as terras de Daomé, teu pai de criação. Ele era um homem bom e por isso sempre tive uma dívida com ele. Nesse momento, Tertulinho aparece e ao ver José, ele pergunta: Mas que é que esse cabra tá fazendo aqui? Tá difícil de entender que eu não quero tu nas minhas terras, homem. Nem no Catende, nem na minha casa, nem no quinto dos infernos que me pertence. Isso tudo aqui é meu, rapaz. Bora, sai de minha casa. Porém, apesar de José não perdoar o seu pai pelo que ele fez, o ex-empresário dá um sorriso e se aproveita da situação, dizendo: Nossas terras, Tertulinho. Essas aqui são nossas terras. Tertulinho pergunta: O quê? E José conta: É isso mesmo que tu ouviu, irmãozinho. Mas não pense que isso vai me impedir de te colocar na cadeia não, vice. Depois que a enfermeira te reconhecer como o tal Rivaldo Pereira, o meu primo misterioso que me visitou e tentou me matar enquanto eu tava no hospital, tu vai é preso. O coronel pergunta: Do que é que ele tá falando? E é aí que as coisas ficam cada vez mais interessantes. Tertulinho não entende o porquê José o chamou de irmão e se desespera quando ouve o nome Rivaldo Pereira novamente. Já José irá dizer: Nosso pai acabou de me contar que eu também sou filho dele e que por isso eu fui criado por Daomé. Alguém aqui pulou a cerca, não foi? Então essas terras aqui também são todas minhas por direito de sangue. Além do mais, tá tudo no testamento que eu li. E sobre o nome, Rivaldo Pereira, não lhe é familiar, não? O coronel pergunta: Do que é que ele tá falando? Tertulinho diz não fazer ideia, mesmo estando suando frio, e José afirma: Eu acredito que seu filho tenha se disfarçado com documentos falsos, se passando por meu primo. Ele descobriu que eu estava vivo em um hospital logo após o acidente, depois que a Damastor me deixou no hospital, numa cidade vizinha, e Tertulinho foi lá para dar cabo de mim e me roubar a candoca. Tertulinho diz: Mas do que é que tu tá falando, rapaz? Pra mim tu tava morto desde o dia do acidente. E José afirma com um sorriso no rosto: Ah é? É o que vamos ver. Eu tenho uma testemunha daquela época, uma médica que me atendeu. E basta ela olhar para essa tua cara nojenta
para confirmar se era mesmo tu ou não. Tertulinho perde a cabeça e avança em José, só confirmando a sua culpa no cartório e deixando o coronel em choque. Tertúlio diz: "Chega vocês dois! Vocês são irmãos e eu não quero saber de briga." O coronel ainda diz: "Zé Paulino, agora vá-se embora, vice, que eu preciso ter uma conversa com Tertulinho a sós." José diz em tom de deboche: "Como quiser, papai." José vai embora e Tertulinho pergunta: "Mas que desgraça de história é essa? Não pode ser verdade." Porém, o coronel diz: "Mas é. Agora me diz, você, do que é que ele estava falando? Tu sabia que ele estava vivo naquela época? Que ele estava no hospital e não avisou ninguém?" Tertulinho diz: "Eu sei lá do que ele estava falando, mas devia estar morto mesmo. Eu não vou dividir a minha herança com ninguém, nem que eu mesmo tenha que eliminar a concorrência." O coronel então avisa: "Eu acho bom tu reavaliar essa tua rebeldia. Senão quem perde tudo é tu, Tertulinho. Eu te deserdo e te deixo sem um tostão furado." Deixando o playboy preocupado com o seu futuro. Mas e aí, pessoal? Vocês gostaram do momento revelação entre pai e filhos? Sim ou não? E gostariam de ver Tertulinho sendo preso depois que José conseguir provar que ele é o homem que tentou se passar por seu primo e tirar a sua vida no hospital? E vocês acham ainda que José deveria perdoar o coronel depois de tudo que ele fez, já que o coronel parece estar arrependido? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ela é muito importante pro vídeo. E tem mais novidades de Mar do Sertão. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Inscreva-se no canal para não perder nenhum acontecimento da sua novela favorita.